Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 24 de julho, e o tema do estudo de hoje é Abraão no Crisol. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Gênesis, capítulo 22, nos versos 1 e 2. E esse texto nos diz o seguinte: E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Sem explicação, de repente, Deus chamou Abraão para oferecer seu filho como oferta queimada. Você pode imaginar como o patriarca se sentiu? Seria revoltante que Deus pedisse que você sacrificasse seu filho. Mesmo que Abraão julgasse isso aceitável, o que aconteceria com a promessa da herança? Sem o filho, ele não se cumpriria. O pedido divino e o momento em que foi feito não foram casuais. Foram calculados para ocasionar a mais profunda angústia possível, pois Deus guardara sua última e mais rigorosa prova a Abraão, até que o fardo dos anos fosse pesado sobre ele e ele almejasse o repouso das ansiedades e trabalhos. Esse trecho que citei está no livro Patriarcas e Profetas, na página 117. Por acaso, esse foi o teste de um Deus louco? De forma nenhuma, pois a aflição, conforme Patriarcas e Profetas, na página 122, que Abraão sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova, foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Foi apenas um teste. O Senhor nunca desejou que Abraão matasse seu filho. Isso destaca algo muito importante sobre a maneira como Deus às vezes trabalha. Ele pode pedir que façamos algo que não pretende que completemos. Pode pedir para irmos a algum lugar aonde nunca deseja que cheguemos. O importante para ele não é necessariamente o fim, mas o que aprendemos à medida que somos remodelados pelo processo. É possível que Jesus estivesse pensando sobre a experiência de Abraão quando ele disse aos judeus, lá em João, no capítulo 8, no versículo 56, Abraão, o pai de vocês, alegrou-me por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Essa percepção poderia ter escapado a Abraão, e ele poderia ter desprezado as instruções como se fossem oriundas de Satanás. A chave para a sobrevivência e aprendizagem de Abraão, através de todo o processo, foi o fato de ele ter conhecido a voz de Deus. E o segredo está aqui. Por que Abraão não pensou que aquela voz que pediu para ele sacrificar o próprio filho foi de Satanás? Abraão passava tanto tempo em oração. Abraão tinha tanta comunhão com Deus, que quando Deus falou com ele, ele imediatamente reconheceu que era o Senhor. Claro que isso não diminuiu o fato de ter sido extremamente difícil para ele, mas por confiar em Deus. E essa confiança existia porque ele conhecia a Deus, mas conhecia profundamente a Deus. Ele obedeceu. E o ponto é esse para nós hoje. Muitas vezes deixamos de fazer coisas importantes para Deus, de fazer coisas que são de fato importantes para a nossa fé, mas muitas vezes nós não fazemos, simplesmente porque não conhecemos Deus. Não temos conhecimento da Escritura. E esse é, com certeza, um dos piores prejuízos que podemos ter. Por isso é importante ter conhecimento de Deus, ter um relacionamento real com Ele. E isso só é possível tendo conhecimento, primeiro, da Bíblia Sagrada, e segundo, sendo amigos dele, fazendo da oração em todo tempo um dos hábitos mais importantes
da nossa existência. Oração e estudo da Bíblia. É assim que vamos conhecer a Deus. Não foi à toa que Jesus disse lá em João, capítulo 5, no verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E eu te pergunto, você já estudou sua Bíblia hoje? Estude. Ouça de novo esse áudio. Anote as passagens bíblicas que são citadas aqui. Aproveite e leia o texto que é passado aqui no ano bíblico, que inclusive hoje está em Isaías, do capítulo 5 ao capítulo 7. Leia a Bíblia. Conheça o que Deus tem para te dizer, porque assim, automaticamente, você vai saber muito bem quem é esse Deus maravilhoso. Um grande abraço. Que a Santíssima Trindade te abençoe muito e, com a permissão de nosso Deus, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá.